Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós íamos de um modo tão bonito, Nosso Senhor ali com toda a sabedoria, falando a respeito do matrimônio, onde Deus fez homem e mulher para viverem juntos e não permitiu que se desse uma certidão de divórcio. Permitiu depois, pela dureza do coração. De tal modo que a igreja sempre viu nas palavras de nosso Senhor a santidade da igreja doméstica, a santidade da família. Só que hoje, no domingo, a igreja mais uma vez vem instruir os seus filhos pelas palavras do próprio Senhor. A liturgia da igreja hoje, de um modo todo santo e particular, vai chamar a atenção para nós sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Se vocês veem aí hoje a segunda leitura, é uma leitura tirada da carta aos Hebreus, onde o autor sagrado vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Só que aprendam uma coisa, só que vejam uma coisa. A palavra de Deus não é um livro, pelo amor de Deus. Muita gente pensa que a palavra de Deus é um livro. A palavra de Deus não é um livro. O livro contém a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um aplicativo de celular. Aí também vocês devem ter a Sagrada Escritura. A palavra de Deus não é de modo algum um arquivo de computador, não. A palavra de Deus é uma pessoa. E é aqui que nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma pessoa, a segunda da Trindade, Jesus Cristo. É por isso que, mesmo a gente falando tantas palavras, na liturgia, quando se termina de proferir a leitura, quando se termina de proclamar a leitura, se diz palavra do Senhor no singular, porque Ele é a palavra. Ele é o Verbo de Deus que habitou em nosso meio. E o livro contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é criadora. Lembrem que no proto-evangelho do Gênesis, tudo foi feito por meio da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nada se faz. Por quê? Porque essa palavra, ela é viva, não é letra morta, mas é uma palavra que nos obriga a repensar a nossa vida, que nos obriga a repensar o nosso viver, nos chama a atenção para a forma como nós estamos encarando as coisas da vida, chama a atenção para o nosso modo de proceder, como nós estamos agindo no mundo, como nós estamos nos comportando no mundo. A palavra de Deus nos instrui. E nos instrui por quê? Porque ela tem como objetivo nos converter, nos fazer mudar de vida. Vejam que
o autor sagrado aqui, ao escrever, compara a palavra de Deus com uma espada, mas não é qualquer espada, mas uma espada super cortante. Uma espada super cortante, de tal modo que ela é afiada. E é aqui um grande problema que nós temos, porque as pessoas não entendem que a palavra de Deus, ela tem como objetivo nos converter, e nem sempre vai ser simpática a nós, ou melhor, nem sempre a palavra de Deus, nós seremos simpáticos a ela. E muitas vezes podemos ter 3 atitudes. A primeira, reconhecer que a palavra de Deus ali tem por objetivo me converter e eu mudar de vida. A segunda atitude, eu interpretar que a palavra é muito dura e que ninguém vive mais isso e deixar de lado. E a terceira, eu ser totalmente indiferente a ela. Alguns nem tentam vivê-la. Outros sabem que existem, mas não dão o valor necessário. Só que o autor sagrado, ele vai dizer que ela é afiadíssima, mais do que qualquer espada, porque ela é capaz de dividir alma e espírito. Ela é capaz de dividir articulações e medula, coisas impossíveis de serem divididas. Tamanha a fieza da palavra de Deus. E essa palavra, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E tudo está descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. No momento atual que nós vivemos, na evangelização em pleno século XXI, é impossível que alguém aqui no Ocidente diga que não teve conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é proclamada aos 4 cantos do Ocidente. No Oriente, ainda tem alguns lugares que a palavra de Deus é proibida. O povo não tem conhecimento. Mas nós sabemos como devemos nos comportar com a palavra. Nós sabemos que devemos ser amantes da palavra de Deus, que devemos conhecer essa palavra e entender essa palavra como uma palavra de vida. Só que essa palavra de Deus, ela deve ser rezada e ela deve, de verdade, adentrar nas nossas vidas e não pode ser algo alheio, distante, não. Vejam o que é que o livro da sabedoria nos vai dizer. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Quem é a sabedoria nas Sagradas Escrituras? É o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. É Ele a sabedoria divina. E nós somos sábios na medida em que nós nos aproximamos da palavra. Nós somos sábios na medida em que nós nos aproximamos de Deus e começamos a compreender a vida de um modo alheio ao mundo. E começamos a compreender a vida de um modo diverso do mundo, mas como alguém que vive com os pés deitados na terra, mas o coração e o pensamento totalmente no céu, desejoso de um dia alcançá-lo.
E é por isso que as Sagradas Escrituras nos pedem para que nós sejamos sábios, como Ele foi sábio. Se vocês lembram, todo primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos coloca as tentações de Cristo, nos mostrando que é possível sim viver na terra com o coração no céu e rechaçando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Porque Ele é a sabedoria e nós somos o seu corpo, devemos também termos uma vida sábia, temente a Deus. Posto tudo isso, cheguemos no Evangelho de hoje. O Evangelho que é uma preciosidade, um dos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Eu tive a graça e a alegria de escutar uma homilia desse texto pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, no ano de 2007, quando ele veio no Brasil. E todas as vezes em que eu leio, proclamo, estudo esse texto, eu sempre lembro daquele momento ali ímpar, tão bonito da Igreja Católica no Brasil. Eu ali, com tantos sonhos de sacerdócio, no meu primeiro ano de teologia, empolgadíssimo, com a palavra de Deus e participando da missa e escutando a homilia daquele homem que é um dos que eu mais admiro na face da terra, o Papa Bento XVI. Então, sempre me toca muito o coração esse Evangelho. E é uma das páginas mais bonitas das Sagradas Escrituras. Primeiro, nosso Senhor está no cotidiano da sua vida. Está ali, saiu a caminhar, queria espairecer um pouco. Só que alguém viu e saiu correndo e foi ao encontro dele. Se prostra aos seus pés, se ajoelha ali aos pés dele e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom mestre, o que devo fazer eu para ganhar a eternidade? Aquele homem ali já devia ter visto Jesus agindo e viu que curou muitos malefícios. E já deveria ter escutado, falando, proclamando, pregando, anunciando o reino. Que ele vai chamá-lo de bom. E nós sabemos que os judeus só chamam de bom a Deus. Tanto que a bondade é um atributo divino. Em nós a bondade é uma qualidade, em Deus é um atributo. Bom mestre. E aí Jesus diz: olha, por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ou seja, tu estás reconhecendo em mim a divindade. Você já chegou a esse nível de fé para enxergar que eu sou o teu Deus encarnado. E ele diz: tu conheces os mandamentos. E vai elencá-los aqui. De um modo imperfeito, não está como a gente conhece. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Minha gente, é a mesma coisa para nós. A salvação, ela é muito óbvia. Nós sabemos o que devemos fazer, tanto eu quanto vocês. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos, temos conhecimento
de como devemos no mundo nos comportar. E não podemos ser indiferentes, ignorar, rechaçar, pensando que no final Deus vai salvar a todos, porque Deus é bom. É verdade, Deus é a bondade suprema. Mas essa bondade vem acompanhada da justiça. A bondade de Deus é justa. Deus é justo. Deus não é bonzinho, Deus é bom. E a bondade de Deus passa pelo julgamento justo. Meu Deus do céu, eu sei o que devo fazer para alcançar o céu. E sei quantas vezes me angustio por já estar na metade da vida e ainda não ter alcançado o nível que deveria ter alcançado, e vocês da mesma forma. Nós devemos pensar eternamente a nossa vida. Olha, hoje eu dizia a um amigo que eu tenho muito carinho, infelizmente ele não se ordenou, mas é uma pessoa que eu rezo muito à distância, né? Se revoltou um pouquinho com a igreja, né? E perguntei, tem ido à missa? Isso agora à tarde. E ele me dizia assim, tenho não, tem tempo que eu não vou, de vez em quando eu assisto. E eu dizia, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. E aí ele me dizia, para você é fácil, a igreja lhe aceitou. E eu dizia, mas Deus sabe por quê. E aí dizia assim a ele, olha, eu sonho com um dia em que no céu nós estaremos um dia sorrindo, como a gente sorria tanto no seminário. Eu sonho com um dia que a gente vai ver aqueles santos ali estranhos de um modo ou de outro, e a gente vai olhar e vai cair na gargalhada. E ali, numa conversa, brincando, eu dizia a ele a verdade, não podemos deixar de sonhar eternamente. Não podemos deixar de sonhar a nossa vida eterna. E ainda dizia a ele, olha, eu nunca permiti que ninguém roubasse o meu amor por Deus. Nunca permiti que nada, nem ninguém, de ser o centro da minha vida, apesar das minhas imperfeições. E aí ele dizia, você sempre pensou assim, você sempre foi piedoso. Mas, independente do que aconteça, do que acontecer, a nossa relação com Cristo Jesus tem que estar acima de tudo. E o nosso objetivo, de verdade, tem que ser a nossa salvação. E nós sabemos como devemos nos comportar. Nós sabemos como devemos nos aproximar de Deus. É claro que com os nossos pecados, com as nossas imperfeições, com as nossas lutas no dia a dia, mas sempre buscando em tudo agradar a Deus, sempre. E nosso Senhor aqui diz os mandamentos. Quem de vocês nunca viu falar em mandamento? Todo mundo conhece. Vocês sabem o que tem que fazer, mas sabem o que tem que fazer, sabem que tem que seguir os mandamentos, mas muitos nem conhecem os mandamentos. Se, eu volto a dizer, se eu perguntasse aqui na igreja, quais são os 10 mandamentos? Tem gente que não ia saber dizer e vem à igreja todo domingo. E participa das pastorais, dos movimentos.
Os 10 mandamentos não é coisa só de catequese, de crisma, de primeira Eucaristia, não. É para vocês, é para mim, para vocês, para mim. Nós temos que conhecê-los de tal modo que quando chega o tempo da confissão, uma confissão perfeita se faz analisando os 10 mandamentos. O que é que eu estou cumprindo, o que é que eu estou deixando a desejar? E os mandamentos, os 10 mandamentos, não caíram no ostracismo na igreja, não. Eles estão em voga até hoje. Só que esse menino aqui, esse jovem aqui, quando Jesus elenca tudo, ele diz: olha, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Era alguém que conhecia a palavra, era alguém que tinha sabedoria, conhecia a palavra, vivia os mandamentos. Eu venho observando isso, mestre, desde a minha juventude. Era alguém temente a Deus, era alguém que temia a Deus. Só que é interessante porque aqui Nosso Senhor quando vê aquela resposta, Nosso Senhor olha para ele com um grande amor. Olhem o que é que o texto diz. Jesus olhou para ele com amor. São poucas as vezes em que os evangelistas dizem, enaltecem o olhar de Cristo como um olhar amoroso, apaixonado. Meu Deus do céu, quem dera que um dia Cristo olhe no meu julgamento para mim com esse olhar aqui de amor e diga: apesar de tudo, esse foi um bom e santo servo. Apesar de tudo, com esse olhar aqui amoroso. Vejam que o evangelista diz: Jesus olhou para ele com amor. Por quê? Porque viu ali, estava diante de um homem piedoso, temente a Deus. Mas Jesus vai exigir mais dele. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vejam que o que Cristo pede a ele é algo que ele não pediu a qualquer um. Foram poucos. Vender tudo o que tem e dar aos pobres. Mas aqui Jesus queria de verdade tocar o coração dele e mostrar: olha, tu tens que estar com o teu olhar no céu, desejoso de eternidade, e não pode estar apegado às coisas da terra. Porque você pode rezar, você pode ser frequente na igreja, você pode fazer tudo direitinho, mas pode ter um coração miserável, me desculpem a palavra forte, mas pode ser que tudo isso que seja observado seja por uma vaidade, para dizer: eu sou religioso, eu sou católico, eu sou ministro da comunidade. Não importa para Nosso Senhor a aparência, nem muito menos o legalismo da lei. O que importa para Deus é o coração aberto, dilatado, generoso, de tal modo que ali Deus possa reinar. Vai, vende tudo e depois tu vem e segue-me. Aquele menino ali, aquele jovem,
Perdeu a oportunidade, quem sabe, de ser um dos maiores apóstolos da igreja. Fiel, obediente, temente a Deus. Mas faltava a confiança em Deus. Confiava no bolso, confiava no que tinha e não confiava em Cristo Jesus. É bem verdade que foi um pedido aqui exclusivo para ele. Nem a todo mundo Jesus pediu isso. Só que a atitude dele foi uma atitude de tristeza. Ele ficou abatido e foi embora triste, porque era muito rico, ou seja, era muito apegado. E Jesus diz: olha ao redor, como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Aqui é preciso a gente explicar bem isso aqui. Porque é verdade que também endemonizaram os ricos, e principalmente no Brasil, com um discurso torto, meio que marxista, aqui e acolá, com um socialismo estranho, que não tem nada a ver com o cristianismo, e isso adentrou muitas vezes no discurso da igreja. Deus não odeia os ricos, não. Deus não vai endemonizar os ricos também, não. De jeito nenhum. Minha gente, nós temos que entender uma coisa e deixar isso muito claro em nossa mente. Deus não fez fulano rico e fulano pobre. Deus não deu a um mais e deu a outro menos. Não. Deus deu tudo para todos. De tal modo que se existe miséria no mundo, é por causa do coração miserável de alguns que não deveria existir. Vejam, Deus deixou tudo para nós, para que de verdade nós vivamos bem. A miséria, ela não vem de Deus. E Deus também não fez fulano rico e fulano pobre. Deus fez o homem e deu tudo ao homem. Vá, multipliquem, sejam felizes. E por que ele está dizendo aqui, Padre, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Muitas vezes a gente vê gente com um coração tão altivo. Não importa, minha gente, para Deus, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Ontem eu estava falando sobre isso ali na porta de um modo tão bonito. A gente estava conversando, né? Que graças a Deus superou muito aqui nessa cidade, né? A diferença de classes nos últimos anos, né? Agora não existe ninguém que é melhor que ninguém. Todo mundo é igual, né? Graças a Deus, e que perdure assim, né? Dentro da igreja, fora da igreja, só no coração de alguns aqui e acolá, né? Mas todos nós temos a mesma dignidade. Todos nós. O que nosso Senhor está falando aqui é daquelas pessoas que são ricas de si e vazias de Deus. Porque, minha gente, olha, tanto pode ter uma pessoa que tem muitos bens, um coração humilde, como pode ter uma pessoa que não tem nada e ter o coração muito arrogante. Porque o problema aqui não é ter ou não ter. O problema aqui é ter a capacidade de abrir o coração para Deus e colocar o que tem à disposição dos outros. Claro que sem ser irresponsável com a própria vida.
Mas depois que ele fala como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, ele tira os ricos e diz: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é só para os ricos não, para os pobres altivos também. Porque vocês sabem que tem muito rico generoso e tem muito pobre mesquinho. Como também tem rico mesquinho, e como também tem muito pobre generoso. E aqui o que importa é ter o coração aberto para Deus. É verdade que muitas vezes quem mais ajuda é quem menos tem. É verdade, sim. É verdade que o nosso povo mais simples é um povo muito mais generoso. Eu estava conversando também hoje à tarde com uma amiga de muitos anos, né, perguntando como é que estava a vida dela, né, e ela me dizia assim: olha, reze, porque minha mãe fez uma coisa extraordinária. Minha mãe pegou a minha ex-sogra para cuidar, e está no hospital há tantos meses, já que o meu ex-marido abandonou. E eu dizia: vou rezar por ela, que é uma atitude muito santa. Existe sim pessoas que já têm tantos problemas e tentam amenizar a dor e o sofrimento e a dificuldade e as limitações do outro. É verdade. E nosso Senhor aqui, Ele vai chamar a atenção para não termos o coração altivo. E os discípulos ficaram espantados, ficaram com medo, e vão dizer: então, quem pode ser salvo? Se é assim, quem pode ser salvo? E Jesus diz: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sim, é preciso rezar, é preciso pedir a Deus sabedoria, e foi-me dada prudência, orei, supliquei, e veio a mim o Espírito de sabedoria, e escolhi a sabedoria. E o que é, Padre, finalmente essa sabedoria? Essa sabedoria é querer caminhar na presença de Deus. Quem é o sábio? É aquele que coloca Deus no lugar de Deus. Quem é o tolo? É aquele que desdenha de Deus. Ponto. E aí Pedro olha para Jesus e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Minha gente, é impossível seguir a Deus e não deixar para trás alguma coisa. Tem gente que tem preguiça de ir na igreja aos domingos. Tem gente que tem pena de ser dizimista na vida da comunidade. Tem gente que não tem generosidade com o tempo de participar de uma pastoral, de um movimento. Tem pessoas que não têm essa generosidade para com Deus nosso Senhor. Só que é impossível se salvar se não deixar nada para trás. Lembrem que por mais que nós sejamos apegados a alguma coisa, no final, nada disso levaremos, nada. Tudo aqui ficará. E aí, Jesus diz a ele: eis que... E aí Jesus, olhando para Pedro, diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes agora mais, durante esta vida, e no final da vida, a vida eterna. Vejam, nosso Senhor não está pedindo a vocês para deixarem tudo. Esse pedido aqui é exclusivo para mim, que tive que deixar tudo lá para vir para cá como missionário, em nome de Deus. Mas a cada um de vocês, Jesus Cristo pede para que se deixe alguma coisa para poder segui-lo. Nosso Senhor pede que se deixe alguma coisa para se alcançar o céu. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs,
com o pensamento do salmista, rezar de coração aberto. Feliz és tu, se temes o Senhor. E ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias. E dai ao nosso coração sabedoria. É o que nós temos que pedir a Deus. Pedir sabedoria para conduzirmos as nossas vidas, para decidirmos com dignidade, para trilharmos o caminho que um dia nos faça chegar aos céus. Que Deus nosso Senhor assim nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça e derrame sempre esse dom do Espírito Santo para que possamos escolhê-lo e assim um dia alcançarmos o céu. Creio em Deus Pai,